só alterar o layout aqui. Isso. Boa noite a todos e a todas que nos assistem através dessa sala do Google Meet ou do canal do YouTube da USE. É um prazer, né, estarmos mais uma vez reunidos no domingo à noite para estudarmos, né, para compartilharmos opiniões. Hoje recebendo um amigo muito especial da cidade de Ribeirão Preto, o Marcos Papa, né, de família tradicionalmente espírita lá, né? Seu avô, seu pai, né, Marquinhos, que tem todos eles história no movimento espírita de Ribeirão. Na verdade, não só de Ribeirão, né, mas do estado aí, com projeção do movimento espírita até nacional. E o Marquinhos é da nossa época de mocidade espírita, né? Com Menesp, né? A gente teve com Gesp, alguns eventos juntos aí. Nós costumamos dizer, né, que nesse período em que não estamos com todas as atividades presenciais, por isso estamos fazendo algumas lives, as pessoas que estiverem em casa, colocam um copo de água aí ao lado, ouvindo a palestra, sintonizado com a mensagem, vai receber a visita da espiritualidade, vai receber todos os benefícios, como se estivesse na casa espírita, né? A espiritualidade não vai se furtar a atender as pessoas porque elas estão em suas residências. Muito pelo contrário, a espiritualidade vai fazer-se presente e levando todos os benefícios necessários. Então, nesse instante, vamos elevar o pensamento até o alto, deixando as atribulações de lado para nos concentrarmos na atividade doutrinária da noite. É com muita alegria que nos reunimos em teu nome, mestre. E, como nos disse, como nos prometeu, onde 2 ou mais pessoas estivessem reunidas em teu nome, lá estaria. Por isso sentimos a tua presença, por isso temos a certeza do amparo e da proteção que o nosso palestrante, que todos aqui presentes nessa atividade estão recebendo neste instante. Com alegria, mas ao mesmo tempo cientes do momento de prova em que a humanidade se encontra, nós iniciamos a atividade doutrinária desta noite pedindo que ela produza luz para beneficiar muitos irmãos e irmãs que passam por dificuldades. Que assim seja realmente. Muito bem. Eu vou apresentar. Eu não precisaria muito, né, da apresentação normal dele, porque a gente se conhece de algumas décadas, mas a gente gosta sempre de apresentar os palestrantes para que as pessoas conheçam um pouquinho da história deles, pessoal, história profissional e história no movimento espírita, né? O Marcos Papa é da cidade de Ribeirão Preto, casado, pai da Giulia e da Bruna, é graduado em Direito, é vereador, né, lá na cidade de Ribeirão Preto, já no 3º mandato consecutivo. Ele foi gerente executivo da FIPASE, Fundação Instituto Polo Avançado da Saúde de Ribeirão Preto. E quando estava nesse cargo, ele estruturou o convênio entre a USP, o Estado de São Paulo e a Prefeitura para a construção do Supera Parque de Inovação e Tecnologia. É membro do grupo de expositores da USE Intermunicipal de Ribeirão Preto. Foi presidente da Unificação Kardecista de Ribeirão, e membro do Conselho Deliberativo da Casa do Vovô. A Casa do Vovô é vinculada à unificação? Ou não? Está fechado o seu microfone. Tá fechado. São 2 instituições. A Casa do Vovô é a Sociedade Espírita 5 de Setembro. Tá. Fundada no dia 5 de setembro com presença do Divaldo Pereira Franco. Quando a gente está lá na unificação, muitas pessoas comentam da Casa do Vovô. Acho que deve ter talvez alguns trabalhadores, né? Somos muito irmãos. Depois eu conto um pouquinho disso aqui. Tá certo. E ele trabalhou como gerente comercial em algumas empresas nacionais e multinacionais, como a Tigre, Naxos, Duracell, Gillette do Brasil. Enfim, Marquinhos tem uma longa trajetória no movimento espírita, na política de Ribeirão Preto e profissionalmente também. E é com grande alegria que nós recebemos hoje você aqui na Intermunicipal de Bebedouro para falar de lei de sociedade e as polarizações. Bom trabalho, a gente pede para que as pessoas fiquem com
as câmeras e microfones desligados durante a palestra, mas no final aí, quem quiser falar um oizinho, aí a gente pede para abrir. Bom trabalho, meu amigo. Bom, Edmir, é com muita alegria que eu estou aqui de novo, dessa vez remota, né? Se eu não me engano, em 2018, 2017, estive aí em Bebedouro, na Sociedade Espírita que vocês trabalham, e dessa vez aqui de maneira remota, em obediência às orientações das autoridades sanitárias, para que nós consigamos, com respeito à nossa lei de conservação, mantermos-nos vivos, saudáveis, para executar o nosso planejamento reencarnatório que a gente caprichou lá em cima, né? O André Luiz, ele quase que desenha para a gente entender como foi esse processo hipercomplexo no qual nós reencarnamos, né? Espiritualmente, somos herdeiros de nós mesmos. Somos a síntese de um processo evolutivo multimilenar. E esse processo, essa síntese que somos nós, né, desse processo evolutivo multimilenar, tinha necessidade de reencarnar. Tá certo? É uma necessidade da reencarnação. Como combinar essa carga genética espiritual, entre aspas, né, sempre usando os termos por analogia, com a carga genética dos nossos genitores, para que isso fosse moldado, para que esse aparelho físico fosse moldado, ou que essa extensão de nós mesmos, né, eu creio que é um termo mais adequado de se referir ao nosso corpo físico, para a gente não ter a falsa impressão de que são coisas absolutamente distintas. Não são coisas absolutamente distintas. É verdade que a matéria perece, o espírito é imortal e indestrutível, mas há uma extensão de nós mesmos nisso que chamamos corpo físico. E é interligado de uma tal forma que a nossa emotividade vai mexer na organização física. E a doença física vai mexer na nossa emotividade. Nós não trabalhamos com a mesma disposição, nós não estudamos com a mesma disposição quando a gente está com dengue, por exemplo, né? Com H1N1, que foi uma outra doença viral que não chegou a ser uma pandemia, foi uma epidemia, e naquele momento descobriu-se o Tamiflu, um remédio antiviral, né? Remédio não mata vírus, mas ele retarda a multiplicação do vírus e até que a nossa imunidade fique boa. E então, para o H1N1, nós tivemos um antiviral. Hoje está sendo desenvolvido mas para uso hospitalar, coisa de 2, 3 mil reais uma dose. Adenzevir, se eu não me engano, é esse o nome do antiviral, mas, de novo, ele não mata o vírus. Como o coquetel da AIDS, ele não mata o vírus da AIDS. Então, ainda não há cura para a AIDS, mas podemos manter a vida através desse coquetel de medicamentos que retardam a multiplicação do vírus enquanto o nosso sistema imunológico reage. Então, esse processo hipercomplexo de combinar a carga genética espiritual com a carga genética dos nossos genitores, mais, né, como diz lá na Gênese, no Livro dos Espíritos também, os recursos naturais do planeta reencarnante com os quais construímos o nosso perispírito, que depois plasmou o corpo físico. Então, essa operação hipercomplexa, tamanho da nossa responsabilidade, por isso que nós não abrimos mão da cultura de paz, porque a violência a gente sabe como começa, mas a gente não sabe como termina. Então, a gente prefere manter o controle da situação, muitas vezes sofrendo uma humilhação, sofrendo um xingamento, né, próprio do planeta no qual nós estamos reencarnados. Foi o melhor lugar que Deus encontrou para a gente trabalhar, né? Porque, nas palavras de Jesus, se o teu filho te pede pão, a gente não dá pedra, né? Se pede um peixe, não dá uma serpente. Então, entendemos que aqui foi o melhor local que o Pai Celestial encontrou para realizar essa operação hipercomplexa do nosso reencarne. Cá estamos, usando o que aprendemos na lei de conservação, para que nós possamos levar adiante esse planejamento reencarnatório
detalhadamente explicado, notadamente pelo nosso André Luiz. Muito bem, estamos aqui reencarnados, obedecendo às regras que as autoridades sanitárias nos passam, porque temos que zelar por esse momento importantíssimo da nossa trajetória de vida, da nossa trajetória evolutiva, que é a presente encarnação. O espírita, muitas vezes, corre o risco de cometer um engano quando ele diz aquela verdade, que a vida verdadeira é a vida espiritual. É verdade, mas nós não podemos dar desimportância à vida terrena. Porque quem faz coisa à toa é gente, né? Deus não. Então, existe uma importância muito grande para a presente existência. É aqui no viver intensamente que nós vamos extrair aquilo que Jesus deu o nome de tesouro no céu, né? Ajuntai tesouros no céu, porque o ladrão não rouba, a traça não rói, a inveja não cobiça. O que é o tesouro no céu, senão a nossa maturidade, a nossa evolução, os valores que nós já realizamos em nós mesmos e que estão conosco sempre. Nós os acessamos pela intuição e somos ajudados pela inspiração. Esse intercâmbio que nós estamos submetidos aqui na vida em sociedade, lembrando que a vida em sociedade não é somente dos encarnados, nós espíritas sabemos disso, somos encarnados e desencarnados nessa população terrena que na década de 60, quando o planeta Terra tinha 2 bilhões de habitantes, Emmanuel disse que nós teríamos 10 vezes isso, né, no plano espiritual. Hoje somos 8 bilhões. Eu não vi, Emmanuel não voltou, e eu não vi uma outra mensagem que dissesse, bom, se é 2 com 10, nós temos 12, tá certo? Mas agora nós temos 8 aqui. Foram 6 que vieram e agora ficou 4 lá, ou o intercâmbio é permanente? Eu acredito que o intercâmbio seja permanente, né? A doutrina espírita, com bastante clareza, diz isso, que tanto nós somos os princípios basilares da doutrina espírita, né? Um deles é a pluralidade dos mundos habitados. Nós sabemos que o planeta Terra é uma categoria de planeta no qual nós encontramos esse espaço que Emmanuel chama de hospital-escola, para trabalhar a nossa evolução, resgatando, espiando o passado de erro, de equívoco, de delinquência e construindo, através das provas, uma capacidade, né? Nós somos divinamente dotados dessa capacidade de autossuperação. Estamos aqui diante das provas e expiações, construindo a nossa felicidade para a qual, felizmente, todos nós estamos fatalmente predestinados na condição de filhos de Deus. Deus nos criou para a felicidade. Nós estamos apegados, nós estamos odiando, nós estamos com sentimento de posse, nós estamos ainda com um comportamento de vingança, mas tudo isso nós estamos aqui exatamente para aprender. Esse tema, gente, a lei de sociedade e as polarizações, ele foi sugerido para mim, num primeiro momento, pelo nosso irmão promotor de justiça, o Tiago Essado, que é do Movimento Espírita de Franca, originariamente do Movimento Espírita de Franca, ganhou o Estado de São Paulo e o Brasil com a Associação Jurídico Espírita. O Tiago hoje é promotor de justiça em Rio Claro. E o Tiago, no Congresso Estadual de Espiritismo, lá em Atibaia, não lembro quem teve a oportunidade de estar lá, o Tiago me parou numa das palestras que estava tendo, num dos estudos que estava tendo, apresentado pelo nosso irmão lá de Itanhaém, o Allan Kardec Pita Veloso, que era sobre política. E eu, como o Edmir disse, desde os 15 anos, nasci numa sociedade espírita, fiz evangelização, depois trabalhei na Mocidade Espírita, encontrei o Edmir e muitos de vocês na Comenesp de Bebedouro, na Corresp de Barretos, de Matão, na Congesp de São Paulo. Tenho, então, esses anos, vamos chamar assim, eu estou com 55, vamos considerar desde os 15, são 40 anos de trabalhos na organização do movimento espírita, da nossa casa, que era inicialmente o Centro Espírita Eurípides Barçanufo, porque um aluno, um ex-aluno do seu Eurípides, o seu Cândido, mudou para Ribeirão Preto e junto com o seu Papa e um grupo de jovens, na época o seu Papa, meu tio-avô, tinha 26 anos,
fundaram o Centro Espírita Eurípides Barçanufo. Depois se fundiu com o Albergue Apóstolo Paulo, que virou Ginásio Apóstolo Paulo, e da fusão dessas duas entidades surgiu o nome Unificação Kardecista. Então, esses 40 anos de trabalho, depois 22 na iniciativa privada. Pergunta mais difícil que podem me fazer é qual é a minha profissão, porque a minha graduação é Direito, eu já fui administrador privado, público, e eu estou vereador, porque vereador não é profissão. Vereador é oportunidade de serviço. É mais ou menos como a mediunidade. Né? Mediunidade, mais ou menos não. Só muda a dimensão na qual nós estamos atuando, porque o político, na verdade, ele é um intermediário das necessidades da população junto ao poder público, pensando soluções. Né? Foi assim que criamos o Parque Tecnológico de Ribeirão Preto, o Supera Parque, um dos mais importantes do Brasil, e com uma das incubadoras de empresas mais importantes do Brasil, que tem o mesmo nome, a Supera Incubadora. Já são 73 empresas na área de tecnologia, nós temos mais empresas com certificação internacional em TI do que muitos parques tecnológicos que já existem pelo Brasil. Então, essa questão de ser o intermediário. E aí o Tiago me olhou, o Allan Kardec Pita Veloso, apresentando a parte de política lá no Congresso Estadual de Espiritismo, o Tiago falou, Papa, vai ter o Congresso Nacional Jurídico Espírita lá em Goiânia, você não podia apresentar um trabalho que versasse sobre a questão da dignidade humana, lei de sociedade, algo por aí, bola alguma coisa. E eu passei a ler a lei de sociedade com o olhar do político. Até então eu tinha o olhar do espírita que está lá no terceiro setor, né? O espírita é muito bom de terceiro setor, nós construímos, o Edmir falou da casa do vovô, que foi uma casa construída num bairro que era muito distante, o bairro do Ipiranga, em Ribeirão Preto, é um bairro gigantesco, com 70 mil habitantes, tem o bairro do Ipiranga aqui em Ribeirão Preto. Então, nós temos essa vocação. A conscientização nos leva à ação. Né? Como diz o nosso Chico Xavier, a fé operante, a fé com a mão na massa. Então, o espírita ele tem as creches, os asilos, a distribuição de alimentos, a coleta de agasalhos. A gente tem uma ação social muito forte. Entretanto, o nosso trabalho no terceiro setor é um trabalho de socorrer aquele cujas estruturas, cujas políticas públicas, vamos chamar assim, não deram conta de atender. Então, nós estamos lá ajudando a construir a creche, muitas vezes conveniando a creche à Secretaria da Educação, ou a instituição que não é ligada à educação, mas à assistência social, então o vínculo é com a assistência social, a Casa do Vovô, aqui em Ribeirão, com assistência social, a creche Vovó Meca, que nós demos o nome em homenagem à mãe do nosso Eurípides Barçanufo, vinculada à educação, mas nós estamos trabalhando para suprir a população de algo que as políticas públicas não deram conta. E o Tiago me fez essa proposta, mas a gente tem que pensar na questão da organização da sociedade. Né? Ele diz, eu como promotor, eu faço acusações pesadíssimas, né, contra pessoas, e aí o advogado vai defender, o juiz vai julgar. Com base no quê? Com base em leis. E nós sabemos que a doutrina espírita foi ousada, né? Allan Kardec e o Espírito Verdade foram ousados ao dizer que temos as leis morais. Lei de trabalho, lei de sociedade, lei de conservação, dizer que essas leis regem o universo como um todo e também esse pedacinho, esse cisquinho do universo que é o nosso planeta Terra. Menos que cisquinho, né, gente? Porque se na nossa galáxia nós temos aproximadamente 200 bilhões de sóis como esse que nós vemos aqui, e ela é uma das aproximadamente 200 bilhões de galáxias que temos no universo conhecido, imagina, não dá nem para a gente entender como é que é isso, né? Emmanuel que fala que nos falta um sentido para entender a complexidade disso, a essência da matéria, a essência do espírito e a essência de Deus. O que nos é possível entender é analisar o efeito, através do efeito, analisar a causa. Aprendemos isso com a doutrina espírita. Então, no fato de estarmos reencarnados em sociedade, como é que nós conduzimos a vida humana para a dignidade? Nós sabemos que era a proposta do nosso irmão Tiago, e foi quando eu passei a olhar a lei de sociedade com o olhar do político, né? O olhar da ciência política,
assim dizer, e a gente fica à vontade para discutir isso aqui, porque espiritismo é ciência, e a política é uma ciência, então abrange, de novo, somos ousados na doutrina espírita, numa proposta tão ampla, né, em querer discutir, para usar um termo, um verbo que o deputado Bezerra de Menezes, o nosso querido Bezerra de Menezes, ele gostava de usar o termo discussão, não no sentido de briga, como nós temos aqui, né? A gente fala em discussão, parece que está brigando. Ele falava discussão com T ainda, né? Discutição. Quem pesquisar no Google, lá na Biblioteca do Senado, vai ver o nosso deputado Bezerra de Menezes propondo uma coisa que até hoje nós não fizemos aqui no Brasil. Ele fala que, em seguida à abolição da escravatura, o Estado brasileiro deveria prover esses irmãos de condições para poder disputar posição na sociedade, ter acesso às políticas públicas da sociedade em condições de igualdade. Nós nunca fizemos isso no Brasil, estamos ainda ensaiando como fazer isso, estamos estudando como fazer isso de uma maneira muito tímida, muito mais tímida do que aquela que Bezerra de Menezes propôs. Então, ele usava o verbo discutir, porque ele dizia que não era dono da verdade, e que ali, no parlamento, era o campo no qual deveria se discutir isso. Ele foi atacado, né, gente, por defender o fim da escravização de irmãos nossos, e ele atacado assim, porque as pessoas diziam, esse cara é médico, o que ele está pensando, como é que nós vamos tocar a economia, como é que vai girar a economia, isso aí é insumo para a produção. E ele não entrava nessa discussão, ele dizia apenas que esses nossos irmãos, que estavam reencarnados no continente africano, e que foram brutalmente arrancados de seus lares, suas famílias, né? Pensa no que é isso, né? Os nossos irmãos reencarnados no continente africano foram brutalmente arrancados de seus lares, do convívio familiar, para ser escravizado. E, num dado momento, ele dizia, isso está errado. E a humanidade entendeu que deveria abolir esse processo. Entretanto, Bezerra propõe que o Estado pense políticas públicas para acolher essa população em seguida ao processo de escravização, ao processo de libertação, da abolição da escravatura, para que todos pudessem ter condições de igualdade no acesso à educação de qualidade, no acesso ao trabalho, para ter a vida com dignidade. Então, tudo isso nos chama a atenção, e eu parei nesse ponto porque eu evito usar o verbo discutir, o Bezerra que gostava, de novo, ele falava, eu não sou dono da verdade, mas a gente tem que discutir, e da síntese da nossa discussão, no processo de discussão, nós vamos retirar uma síntese, felizmente a síntese foi a abolição, mas ainda não foi o processo de estender a essa população as políticas públicas que lhes deem acesso à educação de qualidade, no Brasil como um todo, né? Mas eu parei aqui no particular do nosso Bezerra de Menezes. Então, esse atrevimento, vamos chamar assim, da doutrina espírita, de dizer da lei de sociedade, das leis morais, essa ousadia da doutrina espírita de dizer isso. Então, nós estamos reencarnados em sociedade pela vontade de Deus. O nosso Pai Celestial assim o quis, e estamos aqui reencarnados em sociedade. Nós conhecemos a lei de sociedade que está no Livro dos Espíritos, mas não nos custa, e é importante fazer aqui, um resumo do que tem lá. Né? O que tem na lei de sociedade? Nós vamos entender que é necessária a vida em sociedade. Vamos lembrar, né, nas obras subsidiárias da doutrina, mesmo nas obras básicas, que no plano espiritual nós estávamos reunidos por afinidade, certo? No plano espiritual estávamos reunidos por afinidade. Aqui na Terra nós estamos reunidos num caldeirão de diversidade. E um dos meus trabalhos, gente, fora da doutrina espírita, no campo profissional, foi estudar inovação. Por isso que eu falei aqui do Supera Parque de Tecnologia e Inovação. Eu tive a oportunidade de conhecer os parques tecnológicos da Carolina do Norte até o Vale do Silício, onde estão aquelas gigantes empresas de tecnologia, o Google, a HP, a Microsoft. Eu fiz parte da delegação brasileira, uma formiguinha aqui me distraindo aqui. Pronto, ela não desencarnou, ela foi lá para trás. Eu tive a oportunidade de conhecer esses parques tecnológicos. E por que chama Vale do Silício? Porque o silício é um mineral
um insumo usado aqui na fabricação de telas, e como ali tem muita empresa de tecnologia da informação, ali do lado de São Francisco tem São José, onde está o Vale do Silício. E no trabalho de inovação, a gente descobre que a base da inovação é a diversidade. Opa, Marquinhos falou que a gente está reencarnado num caldeirão de diversidades. E estamos, né? Então, quem faz coisa à toa é gente, Deus não. Se ele pôs os filhos para viver na diversidade, é porque nós precisamos dar um passo adiante, como eu disse no início, rumo à felicidade para a qual nós estamos fatalmente predestinados na condição de filhos de Deus. Então, nós reencarnamos em sociedade porque nós precisamos da diversidade para evoluir. É aqui que nós vamos fazer o exercício de passar pela porta estreita. Quando estamos reunidos por afinidade, fica mais fácil, porque a gente está no mesmo nível evolutivo, a gente está com pessoas que a gente gosta, nós estamos reunidos por afetividade. Então, é uma delícia isso, né? Como é bom encontrar um grande amigo, como é bom ingressar dentro do recinto da casa espírita, da Câmara de Passes, no qual nós estamos ali aliviados por aqueles fluidos benéficos que são produzidos por nós, pela nossa fé, pela nossa dignidade, com o auxílio dos espíritos benfeitores que trabalham na seara do Cristo e que estão ali provendo os recursos que a nossa medicina terrena ainda não tem, mas a medicina de Deus infinitamente tem, para que a gente possa fazer aquele descanso, aquela restauração das nossas forças, aquela conexão com a espiritualidade, onde nós vamos aurir esses recursos para o nosso bem viver. Mas isso é quando nós estamos na afinidade. Há uma razão de afinidade para estarmos ali. Mas quis o Pai nos submeter à arena da diversidade. E aí, então, estamos reencarnados em sociedade. O Livro dos Espíritos ensina que, nas respostas do Espírito Verdade, para que nós possamos aprender com o outro. O nosso irmão Edmir, não me esqueço de uma palestra que ele fez aqui na nossa unificação kardecista, quando ele dá o exemplo da molecadinha na piscina vendo o professor ou vendo aquele que já nada há mais tempo, ele dá uma ponta, né? Aí as primeiras são barrigadas, depois vai aprendendo a dar a ponta direitinho na piscina porque está assistindo como faz. E eu faço uma crítica ao nosso futebol brasileiro, porque os nossos craques vão embora muito cedo, né? Os olheiros, nós vamos ver como é que vai mudar isso, porque os olheiros eles já tiram dos clubes os meninos com 17, 18 anos de idade, e aqui no Brasil nós temos um futebol de menos. Os craques, repara quando convoca a seleção brasileira, muitas vezes a gente não conhece os jogadores, porque já foram embora muito cedo, né? Já foram embora muito cedo. E é muito ruim não jogar com o craque. Eu falo isso porque eu tive a felicidade de trabalhar com o meu tio-avô, o senhor José Papa, no Centro Espírita Eurípides Barçanufo, na creche Vovó Meca, no ginásio Apóstolo Paulo, na casa do vovô, no movimento de unificação espírita. Então, jogar do lado do craque, estar do lado do craque aprendendo, é muito importante. Ao mesmo tempo, né, quando nós temos aqui os nossos exemplos inspiradores, o nosso Eurípides, o nosso Bezerra, o nosso Chico, o nosso Divaldo, todos aqui, e os heróis anônimos, que muitas vezes a gente conversa com pessoas que nos, como fala, dá um tapa com luva de pelica, né? São pessoas que estão numa circunstância severamente adversa, mas ela está feliz. E nós conhecemos pessoas que estão com circunstâncias absolutamente agradáveis, mas ela está profundamente infeliz. Razão pela qual deduzimos que a felicidade não é uma questão de circunstância, é uma questão de substância. Mais uma razão para a gente reencarnar, né, gente? Então, estamos aqui, nesse caldeirão de diversidade, fazendo esforço para oferecer a outra face, para orar por aquele que nos persegue, para bendizer aquele que nos calunia, tá certo? Para parar de olhar um cisquinho no olho do outro e olhar uma trave no nosso, fazendo aqui menções ao Novo Testamento, que a doutrina espírita pinça e traz aqui no Evangelho segundo o Espiritismo para a gente refletir, pensar e transformar a nossa atitude. Então, estamos aqui reencarnados na diversidade.
Muito bem, mas como que nós vamos fazer para todo ser humano que está reencarnado aqui? Eu dei o exemplo, a sugestão do Bezerra de Menezes lá, para que o Estado fizesse políticas públicas para alcançar a população que tinha sido escravizada até aquele momento e partiria para a vida social em condições desiguais, né? E assim nós vamos pensar como um todo. Nós preferimos viver numa sociedade organizada ou desorganizada? Nós preferimos viver numa sociedade organizada. Quem está decidindo hoje como será aplicado o orçamento na Secretaria de Educação de Bebedouro durante o ano de 2022? Bebedouro, Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, Brasil, nós espíritas que sabemos, com Pestalozzi, com Eurípides, com Allan Kardec, que a educação é a base. É por isso que os espíritas têm tanta ligação com a educação, porque realmente é a base. O senhor Eurípides fundou um ginásio, Allan Kardec, em Sacramento. Seu Papa fundou o ginásio Apóstolo Paulo em Ribeirão. Lá em Bebedouro, o Dr. Tomás Novelino fundou também escola que até hoje funciona muito bem, uma das mais importantes de Franca, Dr. Tomás, que desencarnou com 100 anos. Então, nós temos a questão do acesso à educação de qualidade como um princípio que nós vamos trabalhar por isso. Entretanto, existe um mito. Eu percebo que existe um mito no movimento, não no movimento espírita, mas nos espíritas de um modo geral, a gente nunca pode generalizar, de se apartar das questões políticas como se nós pudéssemos organizar a nossa sociedade só no terceiro setor. A gente é craque lá no terceiro setor, a gente sabe fazer isso. O movimento espírita é inspirador para muita gente. O mundo nos vê com respeito, né? Não sei se vocês lembram do Betinho, que fez aquele programa com a fome, não me lembro o nome do programa, na década de 90, 80. Eu não me esqueço que numa das entrevistas que ele dá para a Páginas Amarelas da Veja, ele fala assim, não, a gente captou muito alimento, as prefeituras ajudaram, muita gente ajudou, e aí ele usou um pleonasmo que as pessoas usam, né? O espírita kardecista, esse é craque de ir lá na capilaridade fazer chegar o alimento, a roupa para quem realmente precisa. Não existe espírita que não seja kardecista, né, gente? Mas a gente permite aquele que não estuda espiritismo, ele tem licença poética para dizer espírita kardecista, ele quer dizer, nós somos uma doutrina espiritualista espírita. O espírita sempre é espiritualista, mas o espiritualista nem sempre é espírita, porque todo aquele que acredita na continuidade da vida após a morte do corpo, ele é espiritualista. O católico é, o protestante é, o umbandista é, mas só o espírita, ele acredita na reencarnação, né, na pluralidade das existências, na comunicabilidade dos espíritos, na pluralidade dos mundos habitados, os princípios, né, da doutrina espírita. Então, nós somos espiritualistas espíritas. Então, ele falava, os espíritas kardecistas fazem chegar. A gente é craque de terceiro setor, a gente tem a mão na massa. Mas eu percebo que nós precisamos olhar para o primeiro setor também, né? Voltando à questão da lei de causa e efeito, o efeito que nós estamos assistindo, evidentemente tem uma causa, né? E nós precisamos relembrar Jesus, ele já estava desencarnado, quando ele aparece para os discípulos na pescaria, eles estão pescando, vocês vão se lembrar que não pegaram nada, não pegaram nem um peixinho. Aí Jesus aparece, eles tomam um susto, né, como se fosse um fantasma, mas eles identificaram Jesus, e Jesus fala, joga a rede para o outro lado do barco. E a rede volta com tanto peixe que o texto fala que tinha que tomar cuidado para puxar para a rede não arrebentar. E nós entendemos que Jesus estava dizendo da importância da perseverança e não da teimosia, né? A diferença é que a perseverança, você tem um alvo a atingir, você muda de estratégia, você estuda uma estratégia, um meio para alcançar aquele objetivo, e não na teimosia, né? Porque com as mesmas atitudes a gente vai ter os mesmos resultados. Então Jesus fala, muda, joga a rede para o outro lado. Eu percebo que nós precisamos fazer isso num momento que o país, que o mundo está vivendo. Nós percebemos que o mundo está vivendo os estertores de um modelo de civilização que não se sustentou. E o Kardec previu isso. O Kardec previu isso na lei de conservação, que se a humanidade não fosse capaz de entender a necessidade da fraternidade universal e continuasse envolvida no egoísmo e no orgulho, de modo a não atender a população com os recursos materiais que a ciência já provê,
A gente sabe que a fome no mundo não é falta de alimento, né, gente? A falta no mundo é um problema político. A falta de saneamento básico, no caso do Brasil, 50% dos brasileiros não têm acesso ao saneamento básico, não é por falta de tecnologia, é um problema político. E assim sucessivamente. E aí, então, volto lá sempre no Congresso Estadual do Espiritismo, quando o Tiago e o Allan Kardec me provocaram. Você agora está nas vísceras de um processo político, a gente quer que você faça essa leitura lá no Congresso Nacional Jurídico Espírita, tratando de dignidade humana e lei de sociedade. Se nós já temos essa expertise inspiradora aos outros movimentos religiosos ou políticos, de que nós espíritas, o movimento espírita é bom, põe a mão na massa, sabe o que faz no terceiro setor, nós precisamos, inspirados na lei de sociedade, olhar o que os outros estão fazendo no campo de organização da sociedade. O Brasil ainda mantém-se um país em desenvolvimento, ou subdesenvolvido, como preferir, porque existe uma característica comum entre nós. Nós terceirizamos a política, a atividade política partidária eleitoral, para os políticos. Lei de causa e efeito. Se o resultado é esse, se nós estamos gostando, tudo bem. Se nós não estamos, a gente precisa trabalhar para mudar na intenção, como usando as palavras do nosso Espírito Verdade no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, sanear o planeta de forma a permitir o reencarne. A gente tem conseguido quantidade, né? São bilhões de espíritos que reencarnam, que têm a oportunidade da vida terrena. O que nós estamos fazendo é um processo de aperfeiçoamento. Então, quando nós estudamos a ecologia, por exemplo, nós vamos entender por que a nossa região, a região sudeste do Brasil, é uma potência no agronegócio. A gente estufa o peito para dizer, nós somos uma potência no agronegócio. E somos. Por quê? Porque somos uma potência hídrica. O Brasil é uma potência agrícola porque é uma potência hídrica. E somos uma potência hídrica por conta da Amazônia e do Pantanal. É um processo hipercomplexo dos rios voadores, muito maiores que o rio Amazonas, porque vem uma frente oceânica do Oceano Atlântico que se mistura com a evaporação das árvores da Amazônia e do Pantanal. Uma árvore de grande porte na Amazônia chega a bombear 2.500 litros de água para a atmosfera. Essa massa de ar gigantesca, esse rio voador, ele bate na Cordilheira dos Andes e vem regular o regime de chuvas aqui na região sudeste. Então, por isso que somos uma potência agrícola, porque somos uma potência hídrica. Mas temos zelado devidamente pela nossa Amazônia, pelo nosso Pantanal. Nós espíritas, quando discutimos o aborto, com muita verdade, a gente fala que defende a vida. E temos que defender a vida mesmo, com muita energia. Mas eu vejo muitas vezes uma certa passividade à destruição da nossa Amazônia, dos nossos ecossistemas, daqueles animais que estão lá, da fauna, da flora, né? O desrespeito àquela vida, que por conseguinte terá consequências terríveis para nós. Nós temos na ONU o painel intergovernamental de mudanças climáticas, que são 1.500 cientistas do mundo inteiro, que são unânimes em dizer que nós não estamos mais numa crise climática, nós estamos numa emergência climática. O processo de aquecimento da Terra, ele já é contínuo nos últimos 35 anos. E o que vai acontecer com uma grande parcela da população que sobrevive da agricultura? Uma parcela significativa da população terrena, ela tem agricultura de subsistência. E essa temperatura que já está meio grau mais quente, ela tem feito os períodos de estiagem maior. E esse agricultor não tem recurso, dinheiro para irrigar a sua plantação até que as chuvas cheguem. Puxa, Marquinhos, mas a gente tem que se preocupar com isso? Tem não, mas é lícito, é ético a gente se preocupar com isso, porque são irmãos nossos que dependem da agricultura de subsistência para sobreviver. Então, esse meio grau, que rapidamente está caminhando para 1, os períodos de estiagem eles aumentam, e essa seca, esses lavradores que não têm condição de pagar pela irrigação, eles terão que abandonar suas terras, aliás, já estão fazendo isso. Existe uma
concentração de terras nas mãos de quem pode comprar, e essas pessoas vão para uma grande cidade procurar emprego, procurar um modo de sobreviver. Então, é uma preocupação nossa? É sim. E eu vou dar um exemplo aqui. O Dia da Árvore é o dia 21 de setembro. Porque há alguns anos, setembro já estava chovendo. Né? Não tem a música do Beto Guedes lá? Quando entrar setembro e a boa nova andar nos campos. Só que a gente não planta mais árvore dia 21 de setembro, porque muitas vezes vai começar a chover para valer lá em novembro. E essa muda já morreu. Aqui em Ribeirão nós organizamos mutirões de plantio a partir de novembro, porque chove até março. Se for uma árvore nativa, e é importante que seja uma árvore nativa, as árvores exóticas elas têm mais a função de ornamentar, não de construir uma qualidade ambiental, uma recomposição da fauna naquele ambiente, uma melhoria do microclima de onde nós moramos. Então, sempre árvore nativa. Nós plantamos em novembro. Até março chove, e aí as águas de março fecham o verão na poesia do nosso inesquecível Tom Jobim. Então, essa questão da lei de conservação, que evidentemente estudamos, e ela dialoga com a lei de sociedade, ela tem que estar entre nós. Esse edifício que o Allan Kardec construiu, que é a doutrina espírita, esse edifício que houve desprendimento, entrega, renúncia do tempo dele em benefício de um método rigoroso, ele dizia, eu prefiro rejeitar 10 verdades do que aceitar uma mentira. Então, esse método rigoroso que o Kardec usou para nos oferecer esse legado de um edifício doutrinário sólido, que pode encarar a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade, essa é a nossa fé, nós precisamos fazer esse olhar para a vida em sociedade. Né? Nós precisamos olhar para isso, para não fugir à responsabilidade daquilo que é nosso. Quando eu dizia que aqui nós terceirizamos a política para os políticos, porque nos países desenvolvidos não é assim. Os políticos representam. Talvez por isso, e com certeza o é, eles não são tão caros quanto os políticos brasileiros. O político brasileiro é o mais caro do mundo. Porque a sociedade não acompanha. E aí fica um terreno em aberto para fazer, muitas vezes, um abuso, né? Um abuso. Como é o caso dessa pretensa proposta de elevar o fundão eleitoral de 2 para 6 bi. Em 2014 era 300 milhões. Foi para 2 bi, agora estão querendo 6. Evidentemente não vai dar. Não vai ser assim. Até porque a lei de diretrizes orçamentárias, onde eles votaram isso, como o próprio nome diz, é uma lei de diretrizes. O orçamento vai ser votado em novembro e nós esperamos que essa irresponsabilidade seja desfeita, mas a gente tem que estar de olho. De olho, gente, sem esquecer que o 8º mandamento do Decálogo continua vigindo. E aí eu começo a falar das polarizações. Nós precisamos realmente usar essas ferramentas maravilhosas, né? Imagina a dificuldade do André Luiz quando ele falava, quando ele ditava para o Chico Xavier essas telas que num dado momento se formava e um orientador de um planeta distante fazia uma palestra, um comentário, e ele dizia que formava uma tela, e imagina a dificuldade de poder traduzir, né, toda aquela realidade para nós. Hoje a gente consegue até entender um pouco melhor com essas comunicações remotas, como estamos fazendo aqui. Mas nós não podemos esquecer disso, né? De que o 8º mandamento, aquele que diz não prestarás falso testemunho, ele não foi revogado. E o que nós assistimos no uso das mídias sociais, desse recurso maravilhoso que a ciência alcançou, nós percebemos um uso indiscriminado de compartilhamentos que nós chamamos de fake news, né? Jesus foi vítima de uma fake news, né? Diziam que ele estava conspirando contra o Império Romano. Pilatos sabia que não era isso, mas lavou as mãos, porque os fariseus fermentaram de uma tal forma, e eles vinham fazendo isso, né? O ódio por Jesus vinha crescendo. Quando Jesus curava de graça, quando Jesus apontava os vendilhões no templo, quando ele dava valor para o óbolo da viúva, né?
Não que quem dava muito não tinha valor, mas ele dizia que aquela tinha mais porque ela estava dando o que era necessário para ela. Então ele curava de sábado, ele curava de graça, ele ensinava o perdão. E aí, o fato era que Jesus ensinava o perdão. Qual que era a narrativa? Emmanuel conta isso lá no Paulo e Estevão. Ele está, esse filho do carpinteiro, esse nazareno filho do carpinteiro, está amolecendo o caráter da juventude judaica, do olho por olho, dente por dente. Né? Que o princípio dessa lei inicialmente é da igualdade, né? Para que o soberano não tivesse um revide acima do que o dano causado. Então, olho por olho, dente por dente. Foi um avanço naquela época, imagina. Mas hoje nos conduziria ao caos. Então, Jesus vem dizer que é o perdão. Eu vou voltar porque é importante a gente entender. A gente fala olho por olho, dente por dente, exemplificando a violência que não acaba, né? É o círculo vicioso da violência. Mas quando surgiu foi um avanço, porque o prejuízo causado, a indenização, né, a reparação do prejuízo, do dano, deveria ser na proporção daquilo que foi feito, para que não houvesse um abuso na cobrança da pena. Né? Então foi um avanço para a época. Mas Jesus veio dizer, a gente tem que dar um passo adiante. Por isso o evangelho, boa nova, bossa nova, né? Um jeito novo de cantar o samba que ganhou o mundo. Cada beleza que esse nosso Brasil sabe fazer, esse Brasil miscigenado e diverso. Né? Isso tem que ser um orgulho para nós. Jesus propõe um passo adiante. Então, nós temos que perdoar 70 vezes, 7 vezes. Essa é a lei, esse é o fato, esse é o exemplo. Ah, mas ele está lá amolecendo o caráter da juventude judaica. Né? Então, quando Jesus nos ensina a vigilância e a prudência, ele fala, mas não precisa descambar para a malícia. E ele dá um exemplo no caso do Zaqueu. Vamos lembrar o caso do Zaqueu? Então, o texto do Novo Testamento diz que um homem de estatura pequena subiu numa árvore para ver Jesus chegando. E Jesus percebeu que ele estava interessado, chamou para um papo e falou, vem cá, o que está acontecendo? Não, eu admiro o seu trabalho. Ele falou, então eu vou na sua casa hoje jantar. Os discípulos, o senhor vai jantar na casa de um publicano? Né? Os discípulos se exasperaram com aquilo. E ele falou, vamos lá ver que apito que ele toca. História é essa de ficar rotulando, né? Ver que apito toca, não foi isso que ele falou, né, gente? Lá no Evangelho. Mas foi isso que ele fez. Vamos ver o que o cara faz, vamos ver que apito que ele toca, vamos conhecer a casa dele. Chegou lá e descobriu que era um homem que trabalhava, que cumpria com suas obrigações como cidadão, tinha um pequeno negócio, né, alimentava algumas famílias daquele pequeno negócio, pagava o dízimo. Então Jesus abençoou aquela casa. Se ele ficasse rotulando, mas é um publicano. Jesus estaria rotulando, e muitas vezes esse preconceito, né, que tem trazido a polarização. O preconceito, ele traz a polarização. A generalização, ele traz a polarização. Né? A gente já sofreu com isso, quando os centros espíritas eram invadidos até hoje, nós, não por esse motivo, né, mas as listas de presença na casa espírita surgiram por ordem da Polícia Federal, que eles queriam fichar quem frequentava centro espírita no século XIX e início do século XX também. Né? Eles queriam fichar os espíritas que frequentavam os centros espíritas, como os nossos irmãos da Umbanda estão sofrendo horrores na cidade do Rio de Janeiro, porque algumas igrejas, algumas correntes neopentecostais, eles frequentam presídios, né, convertem para a sua religião líderes do crime organizado, do tráfico de drogas, e ordenam que eles destruam terreiros de Umbanda e Candomblé e persigam os pais de santo. Né? Uma perseguição absolutamente inaceitável e cruel para nós que advogamos em favor do ecumenismo, da cultura de paz, do entendimento. Veja no livro Depois da Morte, de Leon Denis, o quanto ele bebe de várias fontes de conhecimento, de várias religiões tradicionais, para dizer que a doutrina espírita é uma continuação, né, uma síntese de todas essas grandes religiões, e cada vez que a gente estuda isso, a gente fica com mais segurança e prazer em professar essa doutrina que nós tanto admiramos. Então, nós vamos ter que tomar um cuidado na construção da sociedade fraterna, pacífica, organizada que sonhamos, de não cair na armadilha da polarização.
né? Porque diziam eles, quando fechavam os centros espíritas, vocês espíritas são um bando de macumbeiro, vocês são feiticeiro. Aliás, a minha família, a nossa família lá no sul da Itália, até hoje, pensa isso da gente, porque o professor José Herculano Pires, ele fala, né, que os cátaros, essa seita cristã que existia lá no sul da Itália, eles foram tão perseguidos pela Inquisição, tão perseguidos, que a crença na reencarnação praticamente desapareceu. O medo foi tão... o medo da morte, né, as fogueiras da Inquisição, a perseguição foi tão dolorosa por séculos que não existe mais, e se existe, até hoje existe um preconceito. Mas o fato é que a nossa família, lá no sul da Itália, acha que aqui no Brasil a gente lida com feitiçaria. Então, a generalização, ela afasta. A hora que afasta, poxa, cadê a razão de viver em sociedade, se nós reencarnamos para viver em sociedade? Então, a generalização é um cuidado que nós temos que tomar para não polarizar. A generalização, ela constrói o preconceito e o afastamento, né? Tudo aquilo que a doutrina espírita não prega e não constrói. Por quê? Porque nós sabemos que a fé cega, ela conduz ao fanatismo e à violência. Na construção da sociedade que sonhamos, nós temos que levar isso em consideração com aquilo que a gente lê, com aquilo que a gente consome. E esse processo de desmedialização, que muitas vezes a gente percebe as pessoas condenando indiscriminadamente, generalizando, ela vai trazer o desconhecimento e a ignorância. E o desconhecimento e a ignorância não constrói. Nós não conquistamos antibióticos e vacinas com a ignorância. Mas virou moda a ignorância desafiar a autoridade do conhecimento. E dá-lhe fake news. E a gente sai compartilhando isso. Olha o comprometimento para nós. De novo, por mais poderoso que seja o Mark Zuckerberg, dono do Facebook, o dono do Google, aliás, o dono do Google agora é dono do YouTube também, por mais poder que essa gente tenha, eles não têm o poder de revogar o mandamento que diz não prestarás falso testemunho. E a gente compartilha as coisas sem saber a fonte. Se essa fonte é confiável, quem que assina isso? Que autoridade tem para assinar o que está falando? Pelo menos o jornal, o veículo, o jornalista, tem um nome que assina. Tem que prestar conta. Tem uma concessão pública, né? E aí, no caso que eu vou apresentar agora, vai dar curtinho o trailer do documentário que eu estou sugerindo para vocês assistirem, quem ainda não assistiu, que é o Dilema das Redes. É um documentário que mostra uma armadilha que nós estamos podendo cair, que é o seguinte: se o acesso a essas mídias sociais é de graça, como que eles ganham bilhões e trilhões de dólares com isso? O acesso é de graça. O que eles vendem é o quanto nós ficamos conectados nessas mídias sociais. E para nos conectar a essas mídias sociais, eles têm que nos agradar, senão a gente muda de canal. E no agrado, como é que se faz? Cada clique que a gente dá, cada página que a gente acessa, outras páginas serão sugeridas de acordo com aquilo que a gente gosta. E vai se construindo uma bolha. E nós estamos separados por bolhas. Vamos ver se a gente consegue passar agora. Eu vou salvar o link aqui. E depois é importante, quem puder colocar no chat também. Vamos lá. Espero que todos estejam assistindo. When you go to Google and type in climate change is, you're going to see different results depending on where you live and the particular things that Google knows about your interests. That's not by accident, it's a design technique. What I want people to know is that everything they're doing online is being watched, is being tracked. Every single action you take is carefully monitored and recorded. A lot of people think Google's just a search box and Facebook's just a place to see what my friends are doing. What they don't realize is there's entire teams of engineers whose job is to use your psychology against you. I was the co-inventor of the Facebook-like button. I was the president of Pinterest. Google, Twitter, Instagram. There were meaningful changes happening around the world because of these platforms. I think we were naive about the flip side of that coin. You get rewarded by parts, likes, thumbs up,
and we conflate that with value, and we conflate it with truth. A whole generation is more anxious, more depressed. I always felt like fundamentally it was a force for good. I don't know if I feel that way anymore. Facebook discovered that they were able to affect real-world behavior and emotions without ever triggering the user's awareness. They are completely clueless. Fake news spread 6 times faster than truth. We're being bombarded with rumors. If everyone's entitled to their own facts, there's really no need for people to come together. In fact, there's really no need for people to interact. We have less control over who we are and what we really believe. If you want to control the population of the country, there has never been a tool as effective as Facebook. We built these things and we have a responsibility to change it. The intention could be, how do we make the world better? If technology creates mass chaos, loneliness, more polarization, more election hacking, more inability to focus on the real issues, we're toast. This is checkmate on humanity. Voltando aqui, gente. O que nós vamos fazer com essas mídias sociais maravilhosas que a humanidade inventou? Jogar fora? É um mal em si? Não. Mas se nós esquecermos o trinômio que Allan Kardec nos deixou de trabalho, solidariedade e tolerância, nós vamos generalizar. Generalizando, nós vamos apartar. Apartados, o preconceito floresce. Nós não conhecemos o outro. O medo surge. E aí a gente passa a combater. A gente parte para o jogo de tênis, né? No qual nós queremos derrotar o outro. E a gente precisa jogar frescobol. A gente precisa do bate-bola. Vida em sociedade é o jogo de frescobol. Eu quero colocar a bola para você de uma maneira que você consiga me devolver para o jogo ficar gostoso. Eu chamo a atenção para isso e acho imprescindível assistir esse documentário. Eu tenho 2 filhas adolescentes que ficam mais tempo nas mídias sociais do que eu gostaria. Entendo que é nocivo isso, que a gente precisa rever isso. E nós precisamos não permitir, né, que nesse momento de transição que nós estamos passando, que o nosso Emmanuel previu naquela obra magnífica, me fugiu o nome agora, A Caminho da Luz, né? A Caminho da Luz. Emmanuel volta no Pinga Fogo e repete que esse século será o século da transição planetária, nós sabemos disso, e os sinais estão evidentes, né? E evidente também é que nada saiu do controle do nosso Pai Celestial. Ainda está vigindo aquele ensinamento quando Jesus disse que não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus, porque as leis são perfeitas. A questão é como nós estamos interagindo. Qual é a nossa parte de contribuição nisso? Onde é o nosso prazer em contribuir? Qual é o nosso talento? Qual é o nosso gosto para que nós possamos contribuir com a sociedade, na construção da sociedade digna que o nosso Tiago Essado me chamou, que o Edmir me chamou, para que nós possamos erigir esse edifício de construção social, respeitando a lei de conservação, entendendo a lei de destruição. Nós sabemos que a morte é o prenúncio de um renascimento. Esse modelo de sociedade realmente está nos estertores, está sucumbindo. Vai surgir uma nova sociedade, melhor dessa. Mas qual é a nossa posição? Qual é a nossa contribuição? Qual é o nosso nível de interesse, de comprometimento com esse processo de dignificação da vida humana aqui na Terra? Eu quis chamar a atenção para isso, para que a gente não jogasse fora a oportunidade da vida em sociedade. A vida espiritual é a vida verdadeira, mas esse momento é muito importante. É daqui que nós vamos extrair aquilo que Jesus chamou de tesouro no céu. E era isso, meu caro Edmir, meus caros amigos. Eu acho que eu passei um pouquinho do tempo. Não, perfeito. Você já faz a prece e aí eu volto para a gente conversar e fazer o encerramento, tá bom? Aí a gente conversa. Vamos lá. Bom, gente, então, com muita alegria, uma vez mais, nós vamos agradecer a oportunidade de estarmos reunidos em nome de Jesus, nessa escola de almas que é a Casa Espírita, presencialmente ou remoto.
agradecer a oportunidade do reencarne, agradecer a oportunidade da diversidade, agradecer a oportunidade do convívio social, agradecer a oportunidade desse contato, dessa oportunidade. Que os nossos mentores espirituais se aproximem mais estreitamente de nós nesse momento, para que possamos receber os recursos que a nossa medicina terrena ainda não tem, mas que a medicina de Deus infinitamente tem. Que estejamos restaurados, espiritual e fisicamente, que tenhamos uma noite de descanso e uma boa semana de trabalho. Que assim seja. Bom, Marquinhos, o pessoal está aqui te agradecendo. Quem quiser abrir as câmeras agora, né, para falar um oi, um tchau aqui, enquanto vocês, quem quiser, né, abrir a câmera para falar um oi aí. Se você quiser se despedir do pessoal, suas considerações finais, e aí depois, você colocou aqui o link. O link. Ótimo, é realmente imprescindível que as pessoas assistam, como você disse, né? Então, pode se despedir do pessoal aí e depois eu volto só para te agradecer. Tá bom, meu caro. Eu compartilhei o link do trailer oficial, né, do documentário. Quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui, né? Se Deus quiser, o ano que vem, já vacinado, voltar a Bebedouro presencialmente. Mas agradecer muito essa oportunidade. Entendo que na doutrina espírita nós temos uma liberdade maravilhosa de questionamento, né? E a riqueza do nosso trabalho, ele é fruto disso, né? O questionamento trazendo a resposta, trazendo o estudo, trazendo a síntese, trazendo a evolução. Então, agradecer demais a oportunidade de estar aqui. Gratidão Obrigado. é nossa, o pessoal aqui no chat está colocando o Antônio Limão, o Fernando Zola, o Gustavo Pereira, temos lá do Edson Cartucho, a Simone, minha esposa, todos agradecendo e elogiando a importância, né, Marquinhos, da gente discutir esse tema no meio espírita da forma tranquila, como você discutiu, assim, trazendo informações e reflexões muito importantes. Muito obrigado mesmo pela sua contribuição. Tomara que a gente possa, em 2022, ter você aqui presencialmente, né, aqui na nossa Casa Espírita. Na verdade, esse é um evento da USE, são 17 casas espíritas. Você acho que conhece mais o Calvário ao Céu, né, que é a nossa casa. Sim. Onde eu frequento, né, o Calvário ao Céu e dirijo, e mais outras casas também esperam te receber. Temos aqui companheiros de Pitangueiras, de outras cidades de Itaiúva, que com certeza esperam te receber. E na semana que vem, nós vamos ter uma companheira de Bauru, a Maria Alves. Ela vai falar de um tema que às vezes as pessoas também, que não conhecem tão bem a doutrina espírita, não estudaram mediunidade, ainda perguntam como os espíritos sugam nossas energias. É um tema bastante interessante. Então, vamos ter a nossa companheira Maria Alves de Bauru a semana que vem. Durante todo o mês de agosto, nós teremos lives, no domingo às 19 horas. E para setembro, a gente está reconversando, talvez um retorno gradual da palestra com poucas pessoas na casa e sendo transmitida também, né? Aí a gente vai transmitir para as pessoas que ainda não estiverem seguras, né? Mas isso a gente ainda está discutindo para setembro. Agosto, teremos as lives todos os domingos. Marquinhos, obrigado, viu? Um abraço aí para você, para a família, e uma semana abençoada aí para você. Um beijo para todo mundo, gente. Muito obrigado. Beijão para todos aí, boa semana. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Valeu. Guilherme, se você quiser parar de gravar aí,